Será que o pior já passou? Será que o Bitcoin já encontrou finalmente o fundo deste ciclo? No vídeo de hoje vamos comparar o comportamento do Bitcoin com os ciclos anteriores para perceber o que normalmente acontece quando o preço chega à média móvel dos 200 dias. Depois disso vamos analisar os níveis mais importantes da Ethereum e da XRP para perceber onde é que estão os principais suportes e resistências e o que poderá acontecer nas próximas semanas. No final vou analisar uma criptomoeda sugerida pela comunidade e partilhar 3 notícias que podem mexer com o mercado nos próximos dias. Antes de começarmos, se gostas deste tipo de análise, subscreve o canal. Estamos muito perto dos próximos objetivos e o teu apoio faz toda a diferença. Agora sim, vamos ao gráfico. E atualmente temos o BTC a ser vendido em torno dos 64 mil dólares. A grande questão de muitos investidores é saber se nós finalmente já encontramos o fundo para podermos entrar e investir a longo prazo, ou antes, pelo contrário, vamos ter um BTC a cair mais cá para baixo e, portanto, devemos aguardar mais algum tempo para depois termos um maior retorno. Essa é a grande questão e a grande incógnita de muitos investidores. A verdade é que nós temos aqui no gráfico a MA200, que é a média móvel dos últimos 200 períodos, é um indicador de tendência de longo prazo e é dos mais respeitados no mercado financeiro. A primeira conclusão que nós podemos tirar é que sempre que o preço do Bitcoin tocou a média móvel 200, houve sempre uma reação. Por diversas vezes serviu de suporte e, portanto, a reação foi positiva, tal como podemos vê-la aqui pelo passado. No ano 2017-2018 nós tivemos aqui uma reação positiva, depois tivemos um novo teste no ano de 2020 e, portanto, ela teve aqui toda esta reação positiva. No ano de 2021, a verdade é que ela testou novamente a média móvel, houve aqui toda esta rejeição e, portanto, fez com que o preço passasse dos 22.500 para os 16.000. Houve aqui esta rejeição ligeira, ainda assim rejeição, e depois tivemos novo teste e tivemos todo este desencadeamento positivo, preço a crescer do Bitcoin. Agora a grande questão é saber o que é que vai acontecer aqui. Nós temos dois cenários. O primeiro cenário é tocarmos novamente tal como está a acontecer e termos um BTC a disparar novamente, ou vamos ter algo que tivemos aqui em 2021, que é uma rejeição e virmos mais cá para baixo. E nesse sentido podemos perfeitamente usar aquilo que aconteceu pelo passado, ou seja, não significa que vai acontecer exatamente da mesma forma, mas podemos imaginar um cenário similar, ou seja, voltarmos a testar novamente aqui a média móvel 200 e termos aqui uma rejeição, portanto, significa que teríamos um suporte em torno dos 54 mil dólares, que coincide perfeitamente com aquilo que nós estamos aqui a ver no cenário. Na minha opinião, nós podemos eventualmente testar este suporte ou testar um suporte mais cá para baixo, precisamente em torno dos 48. Para mim esses são dois pontos, dois bons pontos de entrada no BTC. E entre estes dois cenários eu acredito que vamos ter um BTC a cair ainda mais. Porquê? Porque nós temos que igualmente olhar para o RSI e vamos compará-lo com o nosso gráfico. Nós, quando tocamos a média móvel 200 no ano de 2018, nós tivemos um RSI em torno dos 30. Quando voltamos a tocar em 2020, nós tínhamos um RSI em torno dos 33. Depois tivemos um RSI que foi rejeitado, mas que esteve precisamente aqui em torno da zona dos 27 a 30. E, portanto, houve aqui novamente um toque em torno do nível 30. O que é que aconteceu agora recentemente? Nós temos, de facto, um RSI a tocar os 25, mas a verdade é que nós, olhando para o gráfico, nós temos um BTC acima da média móvel e, portanto, nós temos que olhar para estes níveis e nós temos precisamente em torno dos 33 e temos em torno dos 40 e, portanto, eu acho que nós pelo menos vamos testar o nível 30, que há de coincidir mais ou menos com esta descida e, portanto, eu sou apologista, ou pelo menos acredito que vamos ter um BTC a cair ligeiramente mais cá para baixo. E atualmente estamos a olhar para o gráfico da ATM, ela está a ser dividida em torno dos 1857 dólares, temos um gráfico em termos diários, por enquanto a ter uma reação positiva ao longo desta última semana. Houve aqui uma fase de lateralização, de certa forma em consonância com aquilo que está a acontecer no mercado das criptomoedas. Desde que ela não vá cá para baixo já é positivo, e digo isso porque nós temos de imediatamente outro suporte em torno dos 1568 e, portanto, seria aqui uma queda ainda acentuada. É preciso ter em conta que o mercado está numa fase descendente e, portanto, para quem faz trading poderá eventualmente ver uma criptomoeda a Ethereum a subir e a testar novamente os 1935, eventualmente em torno dos 1982 e depois, se tiver sorte e tivermos o mercado a crescer, em torno dos 2145. Pessoalmente, acho que aquilo que vai acontecer é que vamos ter um novo teste em torno dos 1944, porque nós temos precisamente nestas zonas uma grande resistência e que impede o preço de passar mais cá para cima. Nós temos todas estas zonas, há aqui pessoas bloqueadas que eventualmente compraram o preço nestas zonas e que pretendem vendê-lo e, portanto, vão empurrar o preço mais cá para baixo e, portanto, poderemos eventualmente nos próximos dias ter um novo teste e depois termos aqui um teste em torno do suporte dos 1729 e depois em torno dos 1556. Passando agora em termos semanais, podemos ver que estamos numa zona extremamente crítica, porque ao termos uma rejeição em torno dos
1900, que é um suporte importante, teremos imediatamente outro em torno dos 1538 e depois teremos outro em torno dos 2041 e, portanto, estamos numa fase em que é preciso ter mesmo muito cuidado. E atualmente estamos a olhar para o gráfico da XRP em termos diários. Ela está a ser dividida em torno de 1,08 dólar. Nós tivemos aqui durante a última semana uma fase de lateralização, portanto, está também em certa forma em consonância com aquilo que está a acontecer no mercado das criptomoedas. Ainda assim, há aqui um sinal que me está a preocupar, porque quando nós olhamos para o RSI, nós podemos verificar que temos aqui uma subida de RSI, portanto, há aqui uma subida. No entanto, quando nós olhamos para o gráfico, podemos verificar que este alto não é maior do que este e, portanto, há aqui uma divergência entre aquilo que nós vemos no gráfico e aquilo que nós vemos no RSI, e isso é sinal de que eventualmente nós vamos ter aqui futuramente uma queda. E, portanto, tenham muito cuidado. Olhando aqui mais cá para baixo, nós teremos aqui um suporte tanto em torno de 92 cêntimos mais a longo prazo e depois teremos outro em torno de 83 cêntimos. As zonas em azuis são zonas que nós identificamos pelo passado e que fiz questão de deixar aqui no gráfico porque são, na minha opinião, bons pontos de entrada. São eles os 65 cêntimos, 48 cêntimos e 31 cêntimos. Para mim são 3 pontos de entrada. Entrando em DCA conseguiremos ter aqui um preço médio para depois, a longo prazo, termos aqui um maior retorno. E agora estamos a olhar para a Orlecoin. É uma criptomoeda que foi sugerida pela nossa comunidade, portanto já sabem, se querem que eu faça uma análise criteriosa e que procure perceber como é que estão as vossas criptomoedas, estejam à vontade para sugerir nos comentários. Neste caso, vou precisamente analisar esta criptomoeda. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 34 cêntimos. Ela teve uma rejeição precisamente em torno dos 72 cêntimos e, portanto, na minha opinião, aquilo que vai acontecer com esta criptomoeda no futuro próximo é que vamos testar os 29 cêntimos e depois vamos testar os 22 cêntimos. Muito dificilmente vamos ultrapassar aqui esta resistência. Para quem faz trading, esta criptomoeda é muito interessante porque tem aqui muitas fases de oportunidades, tem aqui muitas janelas de oportunidades. Para quem faz investimento a longo prazo, eu pessoalmente acho mais difícil de conseguirmos ter aqui um grande retorno. Porquê é que eu digo isto? Olhando para este gráfico, nós temos aqui grandes resistências e que já por diversas vezes foram testadas, ou pelo menos foram testadas uma vez e que serviu pelo passado de suporte. Nós tivemos esta criptomoeda que teve aqui alguns suportes em torno dos 4,22 dólares e depois teve aqui esta rejeição. Depois tivemos um novo teste, tivemos aqui novamente uma rejeição e, portanto, encontrando aqui um suporte, tivemos aqui um bom multiplicador e, portanto, para quem entrou nestas zonas e saiu precisamente nestas zonas, conseguiu ter aqui um bom retorno, mas a verdade é que não voltamos a testar este nível e viemos cá para baixo, encontramos suporte, viemos testar o nível dos 2,27 dólares que pelo passado serviu também aqui um pouco de suporte, rejeição forte, viemos aqui parar, precisamente em torno dos 46, viemos tentar testar o nível dos 71, não conseguimos lá chegar e, portanto, tivemos aqui uma rejeição, encontramos suporte, viemos testar os 73 e vamos novamente cá para baixo e, portanto, na minha modéstia opinião, acho que muito dificilmente vamos conseguir ultrapassar os 74 cêntimos, porque nós pelo passado nunca conseguimos ultrapassar a sua grande resistência e, portanto, acho que vamos testar níveis mais abaixo. E a primeira notícia vem-nos na CoinDesk. Os grandes investidores estão novamente a comprar a Ethereum. Isto pode mudar tudo. Depois de semanas de incerteza, os ETFs da Ethereum voltaram a receber milhões em novos investimentos. Quando os institucionais começam a colocar dinheiro no mercado, normalmente é porque acreditam que o preço pode subir nos próximos meses. Claro que isso não garante uma valorização imediata, mas é um sinal que vale a pena acompanhar. Será que a Ethereum está a preparar o próximo grande movimento? Agora passamos a outra notícia. O Bitcoin não está a cair por causa das criptomoedas. Grande parte dos movimentos do Bitcoin continua a depender da economia mundial. Quando aumenta a incerteza, seja por guerras, inflação ou taxa de juros, muitos investidores preferem reduzir o risco. Isso acaba por afetar também o mercado das criptomoedas. Por isso, antes de olhar apenas para o gráfico, olha também para o que está a acontecer no mundo. E neste caso, as tensões que estão a acontecer no Médio Oriente prejudicam imenso o setor das criptomoedas. E agora passamos à última notícia. A XRP pode estar a ganhar uma vantagem importante na Europa. Com uma nova regulamentação europeia, a Ripple continua a reforçar a sua posição no mercado. Quanto maior for a clareza regulatória, maior poderá ser a confiança das empresas e investidores na utilização da XRP. Ainda não significa que o preço vai disparar amanhã, mas é uma notícia que pode ter impacto a longo prazo. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e já agora digam nos comentários qual é a criptomoeda que gostarias que eu analisasse. Tchau!